Olá, eu sou Antônio Sende, acompanhe a XM Channel. A expansão das casas de apostas gera preocupação entre munícipes e especialistas. Munícipes recebem linha verde para denúncia de corrupção com expectativa, mas também com desconfiança. Frente fria em Portugal gera quase 50 mil descargas elétricas. Boa noite, bem-vindo ao XM News, sábado 15 de novembro de 2025. Iniciamos com as nacionais num contexto de desafios climáticos cada vez mais frequentes, como cheias, secas e ciclones. A inovação no sistema de educação em Moçambique surge como fator determinante para preparar as novas gerações, impulsionar o desenvolvimento e fortalecer comunidades resilientes. Moçambique vive uma encruzilhada histórica. Por um lado, carrega o potencial de um país jovem, rico em recursos e com uma população ansiosa por oportunidades. Por outro, enfrenta vulnerabilidades profundas que se agravam com o avanço das mudanças climáticas, traduzidas em cheias que assolam comunidades, secas prolongadas que comprometem a produção agrícola e ciclones cada vez mais devastadores. Neste cenário, a educação deixa de ser apenas um setor social e torna-se uma estratégia nacional de sobrevivência e transformação, como avançou Ndissa Massinga. Por isso, um sistema nacional de inovação robusto e funcional é essencial para acelerar a transição de Moçambique para uma economia baseada no conhecimento, através de uma abordagem estruturada e integrada, que permita alinhar as capacidades científicas e tecnológicas com as prioridades nacionais de desenvolvimento, que resultará da estreita colaboração entre o Governo, as instituições de ensino superior, da investigação científica, o setor produtivo e o empresariado. Contudo, Moçambique enfrenta ainda um duplo desafio: acelerar o desenvolvimento econômico e, simultaneamente, construir resiliência face aos riscos climáticos crescentes. Estamos a falar das cheias, das secas, dos ciclones, que ameaçam as suas comunidades e a economia. É precisamente nesta interseção entre o desenvolvimento e a resiliência que a inovação se afirma como uma ferramenta essencial. Já para António Jorge, chefe de tecnologia, entende que com a inovação do sistema educativo é hoje uma necessidade mais urgente do que nunca. Posso mostrar a mudança em Moçambique. Estamos no momento em que Moçambique aposta numa economia baseada no conhecimento. Então, para que façamos isto, é importante que haja ligação entre a academia e o setor produtivo, entre a banca e os inovadores. Porque temos aqui notado que cada setor trabalha de forma independente. Então nós queremos encontrar aqui um alinhamento à semelhança dos países já. A inovação no sistema de educação não é um luxo, mas uma condição para que Moçambique avance com segurança, equidade e sustentabilidade. Ao transformar a escola num espaço capaz de resistir às intempéries, promover conhecimentos relevantes e gerar oportunidades. O país assegura que cada nova geração esteja melhor equipada para enfrentar os desafios do clima e da economia. Munícipes da cidade de Maputo recebem com esperança a recém-lançada linha verde de combate à corrupção. Entretanto, descrentes duvidam da sua eficácia, alertando que os principais implicados em práticas ilícitas continuam a fazer parte do próprio aparelho de Estado.
A iniciativa surge após a assinatura de um memorando de entendimento entre o Governo e a Procuradoria-Geral da República, que pretende reforçar os mecanismos de denúncia e responsabilização. Durante o ato, a ministra competente revelou que o país perde anualmente cerca de 34 mil milhões de meticais, equivalente a 532,4 milhões de dólares, valores provenientes do investimento público financiado por recursos internos, representado 2,2% do produto interno bruto. Segundo as autoridades, a linha verde deverá servir como uma ferramenta acessível para que cidadãos reportem casos de corrupção de forma anônima e segura. Contudo, entre a população, algumas opiniões dividem-se. Por um lado, há quem acredita que esta medida poderá contribuir para reduzir a impunidade. Concordo, isso acontece muito nas instituições públicas, principalmente nesses sítios onde emitem documentos, BI principalmente. Isso acontece muito, assistimos às vezes sem como agir, mas é uma coisa que acontece mesmo. Se o governo aprovou isso aí, é uma boa oportunidade para o povo conseguir resolver esses problemas. A ideia, na minha opinião, no meu ponto de vista, a ideia é boa. Só que eu não sei como é que poderia confiar nessa linha verde do governo, sendo que os primeiros corruptos é o próprio governo. É difícil dizer que dá para confiar nisso ou não. Por outro, há quem considere que nada mudará enquanto os próprios decisores continuarem envolvidos em esquemas corruptos. Isso aqui é muito óbvio, porque é direto. Você logo naquele momento está a interagir com as pessoas que podem ajudar a resolver aquela situação. Isso é muito lógico. E se a coisa andar como deve ser, vai combater. Essas coisas sempre de lutar com corrupção não são coisas de hoje, só que as leis existem, mas não são implementadas como deve ser. Agora, se isso aí ser implementada mesmo como deve ser, vai combater. A iniciativa é boa, sim, só que primeiro temos que confiar nessa iniciativa, porque de onde partiu é de onde parte a corrupção, não sei se... Sim. Por isso, eu acho meio difícil confiar, no meu ponto de vista. Apesar das dúvidas e desconfianças, a criação da linha verde marca um passo na tentativa de reforçar a transparência e a boa governação no país. Resta agora saber o mecanismo que será utilizado de forma efetiva e se as denúncias resultantes se traduzirão em ações concretas capazes de restaurar a confiança pública nas instituições do Estado. Palestrantes afirmam que o aumento das casas de apostas está a provocar maior dependência, perda de estabilidade financeira e agravamento dos problemas de saúde mental entre cidadãos. A rápida expansão das casas de apostas tem sido motivo de alerta entre especialistas que destacam os impactos psicológicos, sociais e econômicos associados ao crescimento deste fenômeno no país. O palestrante Stélio Júnior considera que a proliferação das casas de apostas não constitui uma iniciativa benéfica, apontando para a deteriorização da saúde mental de muitas pessoas que passam a desenvolver comportamentos de dependência. Para o palestrante, este cenário acaba por favorecer os próprios estabelecimentos que aumentam os seus rendimentos à custa da vulnerabilidade dos apostadores. Por quê? Porque casas de apostas são pirâmides financeiras, ou seja, ainda que a pessoa ganhe literalmente, né? Mas no fim ela perde. O que é que ela perde? Ela perde a sua saúde mental, começa a ficar viciado. E quando a pessoa fica viciada, a casa de aposta, ou essas casas de aposta, acabam se beneficiando disso. Porque a pessoa vai apostando mais, de tal maneira a ganhar.
Na análise apresentada por Júnior, a situação agrava-se quando o indivíduo passa a relacionar qualquer valor financeiro disponível com a necessidade imediata de visitar uma casa de apostas, criando um ciclo de hábito que interfere negativamente no equilíbrio econômico e social das famílias. Se tratando de um jovem, vamos lá, de uma faixa etária de seus 20 a 20 e tal, esse jovem pode ter grandes impactos negativos nesse caso, principalmente se for estudante, porque toda vez que encontrar o dinheiro vai querer apostar. E este mesmo jovem vai perder aquela que é a confiança dos seus parentes. Os seus parentes não vão lhe dar algum dinheiro, porque sabem que este indivíduo vai apostar. O palestrante também destacou que a presença destas casas é mais evidente em países com maiores fragilidades econômicas, onde se dissemina a ideia ilusória de que este tipo de jogo pode oferecer ganhos rápidos e soluções imediatas para dificuldades financeiras, o que, no seu entender, aprofunda ainda mais a vulnerabilidade social. As casas de apostas, elas são mais propagadas em locais ou países pobres, porque eles usam isso para fazer com que o povo ainda permaneça pobre. O povo que aposta é um povo que não estuda, é um povo que gosta de ganhar dinheiro fácil. Já Hélio João defende que a disseminação das casas de apostas representa uma iniciativa prejudicial por promover a expansão do vício de jogo dentro das comunidades. Na sua visão, quanto maior o número destes espaços, maior tende a ser o engajamento compulsivo, com impactos diretos na estabilidade financeira e emocional das pessoas. Na minha opinião, as casas de apostas, a proliferação das casas de apostas é uma coisa muito negativa, porque primeiramente ela incentiva a jogatina. A jogatina é o ato de tentar a sorte usando dinheiro, e isso é mau, porque causa vícios. E os jovens de hoje em dia procuram dinheiro, e quando olham para as casas de apostas procuram ver aquela facilidade em conseguir o dinheiro, e isso cria vícios. Vícios dão vida a outros males, como roubo, muitas coisas ruins, que vão certamente fazer com que eles procurem meios de voltar àquela vida de jogatina. Então, do meu ponto de vista, é uma coisa muito má. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, justificando a decisão com os riscos e incertezas persistentes nas projeções da inflação e os atrasos do pagamento dos instrumentos da dívida pública interna pelo Estado. Durante a reunião, o governador Rogério Zandamela destacou que, apesar da modesta redução da taxa, as perspectivas de inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em outubro de 2025, a inflação anual registrou 4,8%, ligeiramente abaixo dos 4,9% de setembro, enquanto a inflação subjacente, que exclui frutas, vegetais e bens com preços administrados, também apresentou tendência de queda. Zandamela explicou que a manutenção da inflação em níveis baixos reflete em grande medida a estabilidade do metical e os preços internacionais favoráveis das mercadorias, apesar do contexto econômico desafiante. O governador alertou, porém, que o endividamento público interno continua a agravar-se, com uma dívida pública interna, excluindo contratos de mútuo e locação, a atingir 465,8 mil milhões de meticais, um aumento de 50,3 mil milhões em relação a dezembro de 2024. A seguir, a previsão de tempo para as próximas 24 horas no país e logo após o primeiro intervalo.
tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extramãe. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição, levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver o africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Se não estudaram o homem africano, nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13 horas, aqui na TV Extramind. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice. Vana Close! Habito e mini já Milão. Na Mizamba, conta como assistir a XXM. Cá YouTube, como Facebook. Biano, não tá contando com chuva. De volta depois do primeiro intervalo, vamos dar continuidade às notas nacionais. No programa Tudo é Possível, exibido neste sábado, o CEO do grupo DK, Kelver Inácio, explicou como pequenas empresas podem desafiar gigantes do mercado através de visão, estratégia e criatividade, ao mesmo tempo que abordou temas de inovação disruptiva e estratégias competitivas. Na entrevista, Kelver Inácio destacou que, apesar de operarem com recursos reduzidos, as pequenas empresas têm uma vantagem significativa: a capacidade de inovar com agilidade, adaptando-se rapidamente às mudanças do mercado e antecipando tendências. O processo humano de viver, ser e estar o mais autônomo possível. E no âmbito da inovação tecnológica, nós aqui posso dizer que estamos ainda no zero. E se formos a ver, por exemplo, o Presidente da República, durante o seu manifesto, ele também interessou-se, ou melhor, é um dos seus projetos, digitalizar os processos até administrativos das empresas públicas, no caso do Estado, das instituições públicas. Hoje em dia, para registrarmos uma empresa, não precisamos de ir ao baú. Eu, no meu telemóvel, posso fazer a reserva do nome, posso fazer a certidão, um e outro processo administrativo. Posso até dizer que até agora, por exemplo, o baú conseguiu digitalizar até 80% dos processos. Isso é um bom caminho. Podemos fazer tudo, exceto o alvará. Daqui a pouco talvez vamos ter alvará online. Ninguém mais vai precisar de ter que deslocar-se ao baú e para poder registrar uma empresa. Eu quero pesquisar
o nome de uma empresa. Antes tinha que ir para lá, preencher impressos, esperar não sei dias. Hoje não. Eu com um telemóvel entro, dou 3, 4 nomes. Se o nome tiver usado, ele me diz que este nome já foi usado, aguardo a aprovação, 2 dias já está. E funciona. Para dizer que não só nós como jovens, como empreendedores, temos de nos preocupar com essa componente de inovação tecnológica, mas até o próprio governo já despertou. Então é uma oportunidade ainda de pensarmos o que é que o governo pode precisar. E essas soluções, eles vão ir para o setor privado. Então nós como setor privado temos... Segundo Kelver, enquanto grandes corporações lidam com estruturas pesadas e decisões lentas, os pequenos negócios precisam se mover com velocidade e propor soluções. O papel de parar e identificar o que é que o governo, o Estado pode precisar e nós disponibilizarmos as soluções para ele. Porque a prioridade é local, é consumo local. Nós não vamos ficar felizes em um governo e buscar tecnologias fora do país. Quando existem jovens aqui, não sabem o que podem fazer. Vamos dizer que, ok, se eles foram buscar tecnologia ou sistemas ou desenvolvedores estrangeiros para vir implementar tecnologias ou inovações em Moçambique, nós onde é que estamos? Mas se eles fizerem uma pesquisa local e não encontrarem um fornecedor capaz de fornecer um sistema para um certo processo, eles vão ter que buscar fora e vão começar as mais bocas. Então é preciso nós jovens nos posicionarmos, criar as soluções e apresentar. Por exemplo, O CEO sublinhou ainda a necessidade de mais investimento na componente educação. Diferente. Então, uma das componentes que eu posso achar aqui ou encontrar como um desafio, o que falta é a componente educação. Porque independente do que a gente faça, estudar é importante, porque a componente de educação nos posiciona, nos dá as diretrizes de como ser e estar numa determinada área. Nós temos aqui situações de líderes, empresários, empreendedores que até estão bem financeiramente, mas nós vemos que falta aqui uma componente muito essencial. A falta de educação pode até comprometer o amanhã da sua empresa. Você vê que esta pessoa é próspera, mas do jeito como faz, ele ou ela não está alinhada ao sistema ou à atualidade. E nós tentamos. O programa pode ser assistido na íntegra nas plataformas digitais da XM Channel, disponível para todos os que pretendem acompanhar a conversa completa sobre competitividade no ecossistema empresarial moçambicano. Olhar sobre o cancro é o nome da exposição que já decorre na cidade de Maputo, com o objetivo de transformar a luta contra a doença em imagens de grande força emocional. Pelo fotógrafo Vladimir de Souza, as imagens capturaram mais do que rostos, revelaram histórias silenciosas, olhares que denunciam medo, mas também coragem, marcas de batalhas físicas e emocionais e gestos de afeto que denunciam a importância do cuidado. Cada retrato expõe mais do que o impacto físico da doença, mostra a resistência silenciosa, a sensibilidade dos gestos e a necessidade urgente de apoio e consciência pública. Segundo a Casa Rosa, promotora do evento, a exposição pretende quebrar o estigma, incentivar o diálogo e lembrar que por trás de cada diagnóstico existe uma história de vida que merece atenção e dignidade. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, não sei se repararam, tem uma fotografia que é de uma mulher que recebeu um diagnóstico de cancro da mama num estado muito avançado, em que a mama já tinha praticamente rebentado. Esse objetivo dessa fotografia é mostrar a importância de um diagnóstico precoce, porque se aquela mulher tivesse recebido um diagnóstico precoce, a mama não precisava de chegar naquele estado, e ela não precisava neste momento estar a fazer um tratamento tão agressivo para a sobrevivência. Demonstramos também aqui num momento também do tempo ocupacional, né? Nós sabemos que o tratamento leva muitos meses e durante o tempo em que elas estão, por exemplo, internadas na oncologia a fazer o tratamento, parece que o tempo não passa. Então, para que elas possam estar ocupadas e desligar-se um bocadinho da preocupação da doença, tentamos trazer aqui um bocadinho do que elas fazem também. Trazemos também, por exemplo, a questão... As pessoas, só quem vive, quem passa pelo setor da oncologia é que vive. Então queremos mostrar um bocadinho de trazer a oncologia de dentro para fora.
mostrar às pessoas o que acontece entre aquelas paredes, o que aquelas paredes vivem. Então é um bocadinho desta nossa exposição que tem aqui. Por sua vez, De Souza revela que o trabalho, as fotografias, vão mais além que meras obras artísticas. On Vladimir. Olharmos, depois de envolver nestes projetos, nós não somos necessariamente as mesmas pessoas. Nós deixamos de ser as mesmas pessoas, nós temos outro tipo de sensibilidade, outro tipo de forma de ver. E particularmente associar-me à Casa Rosa foi a forma que eu encontrei de dar o meu contributo para esta causa, porque eu acho que esta causa merece o contributo e a entrega de todos nós. É uma realidade que começa a ser cada vez mais frequente e que todos nós temos que fazer o nosso papel de despertar a sociedade, acordar a sociedade para esta questão que são os cancros da mama, do útero ou todas as outras formas de cancro que são cada vez mais frequentes e que nós todos temos que servir de embaixadores da causa. E particularmente entendi que a fotografia, trazer esta realidade aqui para fora, era a forma de alertar o mundo, de despertar as pessoas. Então, de 2018 para 2025, particularmente, percebo que o número é cada vez mais crescente. Cada vez que me envolvo nisto, percebo que, por exemplo, que as idades em que esta doença começa a aparecer começam a ser cada vez menores. Pessoas que supostamente não eram propensas a isto começam a aparecer com as doenças. Então, muita coisa mudou, mas, acima de tudo, não desiste desta causa. Nas paredes do Hotel Plana, as fotografias permaneceram expostas por 30 dias. O público é convidado a caminhar pelos corredores e, a cada quadro, encontrar um pedaço de realidade de centenas de mulheres moçambicanas que enfrentam o cancro. Na página internacional, os dados da OMIU revelam que as pesquisas por férias de inverno aumentaram 145%, com Estocolmo a subir 322% e Copenhaga 27%, enquanto viajar de comboio e autocarro permite percorrer a região por menos de 200 euros. A Escandinávia continua a atrair turistas no inverno, impulsionada pelo aumento de 145% das pesquisas por férias na região. Destinos como Estocolmo e Copenhaga registram forte procura. Apesar de ser uma das zonas mais caras da Europa, plataformas de viagem mostram que é possível percorrer o território por menos de 200 euros, usando autocarros e comboios, opções mais econômicas e sustentáveis. Vamos conferir a taxa cambial e, de seguida, o segundo e último intervalo. Até já. Nova jornada onde poderás mostrar o seu talento e desenvolver a sua habilidade. E é claro, enquanto te divertes. Já me avisaram que ela era falsa e ela gostava do meu namorado. Ouro no pescoço, com bubu nas costas. Camisa do time, eu pico que ela gosta. Eu, Silvia Martins, conto consigo aqui no Extra Mind Channel. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Aqui na Extra Mind Channel. Impactus Serviço Celular. Conheça o Impactus, o website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo da Impactus Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel.
selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com impactos é maninga nice. Olá pessoal, eu sou o Dário Kamal, assista o canal XM aqui. Estamos de volta à terceira e última parte do XM News. Acompanhe-nos através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Continuamos com as notas internacionais. As autoridades chinesas confirmam que os 3 astronautas da X-1-20, cujo regresso previsto para 5 de novembro foi adiado, continuam em boas condições e a trabalhar normalmente na estação Tiangong. Os astronautas da missão chinesa Zhenzhou 20 permanecem em boas condições após o regresso à Terra ter sido adiado devido à suspeita de impacto por detrito espacial. Dong, Shen e Wang Ji continuam a trabalhar normalmente na estação Tiangong enquanto é definida nova data de retorno. Um sismo de 5,3 na escala de Richter foi sentido em várias cidades de Chipre, levando residentes à rua e afetando as telecomunicações, embora sem registro de feridos ou danos graves. Um sismo de magnitude 5,3 abalou Chipre, levando residentes a sair para a rua. O tremor foi sentido em toda a ilha e provocou falhas nas telecomunicações, embora não haja registro de feridos ou danos graves. Pequenas réplicas ocorreram após o abalo principal. A passagem de uma frente fria em Portugal provocou chuvas fortes, ventos intensos e cerca de 50 mil descargas elétricas, condicionando a mobilidade em várias regiões do país. A passagem de uma frente fria por Portugal gerou chuva forte, ventos intensos e cerca de 50 mil descargas elétricas. O mau tempo causou transtornos na circulação e levou as autoridades a reforçarem alertas de segurança devido ao risco de inundações. Com esta notícia, damos o ponto final ao XM News, edição de sábado, 15 de novembro de 2025. Amanhã voltamos com mais atualidade nacional e internacional no XM News. Continuação de uma excelente noite na nossa companhia, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Boa noite, até amanhã.